portanto, tudo isto nesta terceira e última parte do programa de hoje. Não vamos perder mais tempo. Entramos num espaço dedicado então à nutrição, onde pretendemos semanalmente fornecer-lhe dicas importantes no que diz respeito à alimentação. E se são dicas importantes, contamos com a nutricionista Paula Beirão Valente. Olá, Paula, bem-vinda. Olá, bom dia. Bem disposta? Bem disposta, obrigada. Ótimo, sim é que é. Já aqui falei de uma questão importante e nós julgo que temos um bocado a ideia de perceber como estamos em relação ao peso, à estrutura, olhando para a balança. E a questão fundamental hoje é: balança ou fita métrica? Já lá vamos, para que possamos depois perceber melhor então como é que devemos de facto ir medindo os resultados, consequência também da nossa dieta alimentar. Mas antes de perceber isso, podemos tentar também encontrar se calhar alguns defeitos que eventualmente a balança pode fornecer, não é? Defeitos, quando as pessoas seguem muito pelos algoritmos da balança, muitas vezes ficam frustrados. Frustrados porquê? Porque são imensas as alterações que as pessoas podem sofrer que vão interferir nos algoritmos da balança, o que não significa que seja gordura, não é? Portanto, temos que perceber a diferença entre o peso que adquirimos com gordura, com músculo, e isso depois pesa também, não é? As alterações, repare, se eu tiver a bexiga cheia, não é? Se eu tiver bebido 1 litro de água, vou ter mais 1 quilo. Se eu tiver prisão de ventre, as alterações hormonais que as mulheres às vezes sofrem também ao longo do mês, as diferentes, portanto, posições dos pés, oscilações no corpo, portanto, tudo isso vai interferir e nós aumentamos às vezes até 1 quilo ao longo do dia. Certo. Se pesamos de manhã, se pesamos de tarde, se pesamos à noite, tudo isso vai condicionar, não é? O valor dos algoritmos. Portanto, A própria atividade física, que própria eventualmente atividade física, pode claro, queimar gordura e ser transformada em músculo, e o peso será o mesmo. aumentar a massa muscular, não é? E, portanto, o músculo, portanto, uma pessoa que faça exercício físico vai, à partida, se o exercício levar à formação de massa muscular, também originar um aumento nos valores da balança. Ou seja, não é? estamos a fazer tudo bem, vamos à balança e o peso é quase sempre o mesmo, permita-me a expressão, e é ao diabo que isto não está a resultar, mas afinal se calhar está. Não, lá está, portanto, da mesma forma que uma pessoa que faz atividade física aumenta de peso e isso é positivo, uma pessoa que esteja acamada, não é, doente, vai perder peso e isso é negativo, portanto, nem sempre a balança nos diz a realidade, não é? E portanto, permite, quase que já respondemos à questão, que é fita métrica. De preferência. De preferência. Não, a balança, na minha opinião, indicador. é um meio auxiliar de diagnóstico, não é? Nunca nos devemos seguir ou guiar apenas por um. Portanto, a balança, a fita métrica, se possível, depois um aparelho de bioimpedância, porque não, as análises sanguíneas, a história familiar, os antecedentes, portanto, são tantos os fatores que vão, no fundo, levar a alterações na composição corporal que não O podemos... melhor mesmo é consultar uma nutricionista. Pronto, lá está. Pronto. Olha, o melhor nesta altura Sim. é ilustrarmos esta nossa conversa com algumas imagens para que possamos também lá em casa perceber melhor o que estamos a falar. Eventualmente olhamos para esta situação e podemos ter aqui questões diferentes, não é? Até o peso é diferente, mas a imagem é outra. É outra, lá está. A pessoa mais pesada, ou seja, com mais peso, não necessariamente a mais gorda, repare, não é? A pessoa com mais peso é aquela que está mais definida e aparentemente mais magra. Olha, está muito bem, com 62 kg e meio está muito bem. Sim. Pronto, ninguém... Também depende da altura, naturalmente. Claro que sim, claro que sim. Mas isto são pessoas com a mesma altura. Com a mesma importante altura? o estudo. Sim, Ok. sim, isso mesmo. Só que lá está, uma deve praticar mais atividade física do Certo. que a primeira, não é? A terceira pratica mais do que a Há aqui primeira. mais músculo E, portanto, a pesar. Sim, precisamente. E, portanto, se nos guiássemos apenas e só pela balança, não é? Portanto, a terceira estaria muito frustrada, não é? Relativamente à primeira. Sim, porque não é? pesa mais. Se fosse olhar Isso só mesmo, para só os para os números algoritmos da balança. Da balança. Enquanto que ali, menos definido o corpo e o peso menor, apenas 56 kg. Isso mesmo, isso mesmo. O músculo no corpo ocupa menos espaço do que a gordura e, portanto, lá está. Convém também, já agora, falar de uma outra situação, se me permite, e que tem a ver com
uma perda de peso de forma drástica. E muitas vezes as dietas que se fazem são, enfim, é aquilo que se chama a dieta ioiô, não é? Sim, Porque, de facto, baixa drasticamente o peso, mas também o adquirimos Volta a ganhar, rapidamente. Quando é que nós percebemos que a perda de peso é drástica? Repare, normalmente nos homens, mais do 4 kg por mês não é positivo. Por mês? Começam a perder depois massa muscular. Nas mulheres, mais do que 3. Portanto, é interessante, porque ainda ontem estive numa consulta, e já não foi a primeira vez, um senhor que me disse: eu respeito demasiado o meu corpo para querer perder num mês aquilo que me levou anos a ganhar. Portanto, isso é que é importante. Eu penso que as pessoas têm que ter essa noção. Têm que dar tempo ao corpo, porque repare, quando nós estamos com peso inicial, mesmo que esse peso seja elevado, o corpo está equilibrado nesse peso, certo? Quando nós o desequilibramos para baixarmos o peso, e o peso baixa por patamares, nunca de forma contínua, ele vai, portanto, a pessoa vai desequilibrar o peso e, portanto, nós temos que dar tempo ao corpo, também digamos, de se ir moldando. Isso mesmo, de se ir moldando, à pele também de se ir moldando, senão vamos ficar com aquele aspecto envelhecido, com flacidez, com rugas. Portanto, e há imensas pessoas, repare, que perdem 4, 5 quilos, 6 quilos e ficam assim. Não é? Portanto, sim. E outras que, e até com mau humor, já para não falar nas questões psicológicas, não é? E outras que perdem apenas 2 ou 3, mas a nível de volume que se nota imenso, não é? E, portanto, nem sempre o peso aqui é a questão, mas sim o tamanho de roupa. Gradual, isso mesmo, gradual, e para dar tempo precisamente ao corpo e ao metabolismo de se adaptar. Isso é que é importante, para manter os resultados. E este é, de facto, diria que o primeiro grande conselho, já agora, para este espaço de nutrição com Paula Beirão Valente, para além de ter a importância então da fita métrica, para além da balança que, como víamos na imagem anterior, pode não ser o peso sinónimo de um corpo perfeito ou mais trabalhado. Há uma outra imagem. Há uma outra imagem, precisamente. Lá está. Portanto, se repararmos em 3 quilos, portanto, veja o que a gordura ocupa, não é? A gordura tem um aspecto horrível. Se visse uma abdominoplastia, ia perceber, não é? A quantidade de gordura, não é? Não quero. Ou uma lipo. Não, cada um no seu setor, não quero. Pronto, isto é o que está por baixo da pele, não é? Portanto, lá está, 3 kg de gordura ocupam muito mais, pronto, aí não, do que 3 kg de músculo, lá está. E por isso é que, quando apostamos num plano alimentar para redução do volume, vamos automaticamente estar a atacar a massa gorda. Isso é que é importante. Certo. Porque se formos para o peso de uma forma geral, é natural que as pessoas fiquem felicíssimas porque veem os algarismos da balança diminuir, mas muitas vezes é músculo, o metabolismo vai baixar e voltam a ganhar tudo aquilo que perderam. Certo. E é bem melhor aqui este lado da balança. O lado vermelho, o vermelhinho, do que o amarelo. Propriamente aquela. O peso é o mesmo, de facto, mas depois isso reflete também na saúde. Faz lembrar a velha história de o que é que pesa mais? É a palha ou o ferro? Exatamente. Pois, lá está. Pesa o mesmo, mas tu preferias apanhar com 1 quilo de palha na cabeça ou com 1 quilo de ferro? É? Sim, pesa o mesmo, lá está. Sim. Agora, se falares em transporte, enfim, se fosse muita palha, daria mais trabalho do que propriamente o ferro, porque o peso é o mesmo. Portanto, ficam aqui estas dicas importantes. Olhar para a balança, muito bem, mas não esquecer a fita métrica, e pode até fazer, diria que, um guia também pelo tamanho da roupa. Pelo tamanho da roupa, pelo relógio. Eu tenho pessoas que me dizem que quando o relógio está apertado, já sei que estou a engordar. É verdade. É verdade. É bem visto. Já por isso é que eu não uso relógio, que é para não perceber isso. Estás a ver, olha, olho para o telemóvel e vejo logo, é mais fácil. Já está, para já ver está. as horas. Olha, está tudo bem, está tudo, assim não há problema nenhum. Muitíssimo obrigado. Ora, é que um privilégio recebê-la por cá e marcamos encontro já para a semana. Próxima quinta-feira. Então está combinado. Não saiam do seu lugar, senhoras e senhores. Vamos contar com a nutricionista Paula Beirão Valente na próxima quinta-feira. Não se esqueça então, mais dicas importantes a olhar pela sua saúde. Importante é olhar pela sua saúde.